Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês sobre o Segundo Reinado, especificamente a política interna e a Revolução Praeira, ao menos alguns aspectos desses importantes acontecimentos aí do Segundo Reinado. É importante fazer um paralelo e lembrar que o período anterior, conhecido como período regencial, foi um período de grande instabilidade, de um grande número de revoltas, inclusive algumas de caráter separatista. Nesse período, o Segundo Reinado, internamente, nós temos a estabilidade. Estabilidade é o grande marco do Segundo Reinado. E o que proporcionou estabilidade política nesse período? A criação, em 1847, do parlamentarismo no Brasil. Foi criado o sistema parlamentar, que, na verdade, foi conhecido como parlamentarismo às avessas. Por que parlamentarismo às avessas? Porque foi adotado, foi feita uma cópia do modelo inglês, foi adotado o modelo inglês e adaptado à realidade brasileira. No modelo inglês, o rei é figura simbólica e, de fato, quem manda é o parlamento. No caso brasileiro, embora tenha sido escolhido, tenha sido nomeado um primeiro-ministro, que seria aí, teoricamente, o responsável por comandar o país, quem na prática comandava era o próprio imperador, sobretudo porque ainda existia o poder moderador. Mas o que aconteceu em função dessa mudança? Como que na prática essa mudança gera estabilidade no país? Existiam dois partidos rivais aqui no Brasil nesse período, que é o Partido Liberal, os liberais, e o Partido Conservador, que inicialmente, durante os primeiros anos do Segundo Reinado, estavam se digladiando, estavam em conflito, literalmente conflito armado. Ocorreram eleições violentas, tumultuadas, as eleições do cacete, ocorreram revoltas. Em 1842 teve a Revolução Liberal. Enfim, o início do Segundo Reinado foi bastante tumultuado. O que o Dom Pedro conseguiu com a criação do parlamentarismo? Ora, se durante as eleições forem eleitos deputados e senadores liberais, o que o Dom Pedro pode fazer? Ele pode escolher um primeiro-ministro liberal. Numa futura eleição, se a maior parte dos deputados e senadores forem conservadores, ele demite o primeiro-ministro liberal e nomeia um ministro conservador, proporcionando que ocorra a alternância no poder entre liberais e conservadores. Essa alternância entre liberais e conservadores acabou pacificando o país. O único momento em que não houve alternância foi o período entre 1853 e 1858, quando formou-se o Gabinete da Conciliação, em que existiam liberais e conservadores. Mas tirando o período 1853 e 1858, o grande marco do Brasil foi a alternância entre liberais e conservadores, ok? Um outro ponto fundamental, para finalizarmos a ideia geral, as linhas gerais da política interna, é a manutenção do voto censitário. A grande questão é que a renda para poder ser eleitor e para poder ser candidato no Brasil nesse período dobrou, o que tornou o sistema ainda mais elitista. Lembrando que esses dois partidos eram compostos pela elite brasileira, ok? Então, manutenção de uma elite no poder, pacificação e alternância dos dois principais partidos. Esse é o resumo da política interna, ok? Nesse período, explode a Revolução Praeira, foi o único grande movimento no Segundo Reinado. Comparativamente, isso é quase nada, né, comparado ao período regencial, que é bem mais curto e bem mais tumultuado. Então, nós temos a Revolução Praeira eclodindo em Pernambuco, em 1848, com algumas características que eu quero destacar aqui para vocês. O republicanismo, eles chegam a falar em fim da escravidão, chegam a falar em igualdade jurídica, igualdade de todos perante a lei, e se for estabelecida de fato a igualdade jurídica, é importante que o voto seja universal e não mais censitário, não mais baseado na renda como na prática funcionava. Então essas são as propostas da Revolução Praeira. Por essas propostas, ela tem um caráter conhecido como caráter liberal, ok? Só para finalizarmos, é importante saber que essa revolução ela acaba sendo influência
dos acontecimentos que marcavam a Europa nesse período, em 1848, a chamada Primavera dos Povos, com caráter liberal, nacionalista e socialista. Então, algumas dessas ideias se difundem pela América também e chegam no Brasil, influenciando aqui esse processo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.